Olá, estudantes da segunda série do novo ensino médio da Rede Estadual Paulista. Vamos começar mais uma aula do componente curricular Recursos e Sustentabilidade, componente que faz parte do projeto Casa Sustentável, do aprofundamento Ciência em Ação. Sou o professor Orenci Rodrigues e quem estará comigo aqui partilhando e mediando a nossa aula, fazendo uma contribuição, é a professora Eveline. Tudo bem, professora? Tudo bem, professor. É um prazer estar aqui com todos. Bem-vindos à aula. Estamos novamente aqui junto com a professora para a gente trabalhar a aula do componente de recursos e sustentabilidade. Fazendo uma atualização, então, no nosso slide, a gente vai mostrar para vocês aí que essa aula de hoje, ela corresponde ao início da atividade 2, do componente curricular Recursos e Sustentabilidade. É uma aula que foi fundamentada, ela foi preparada por meio do material de apoio do professor, que é o que a gente chama de mapa. Então, para você, professor, que estiver acompanhando a aula, para você que estiver aí usando o nosso material para desenvolver a sua aula, ela foi fundamentada, então, no mapa do caderno de apoio do professor, no caso, tá? Então, ela, conforme a gente viu ali no slide, ela está correspondendo à aula da atividade 2, a parte de introdução, ou seja, é a primeira aula do processo de introdução dessa atividade 2 do caderno, ok? E quais são as habilidades que a nossa aula de hoje pretende estar contemplando com os estudantes? Então, é uma habilidade do ensino médio, do currículo paulista, que vai percorrer a primeira à terceira série do ensino médio, da área de Ciências da Natureza, a habilidade 309. E também a habilidade do itinerário formativo, que também é da área de Ciências da Natureza, a habilidade 01. São essas as duas habilidades que a nossa aula de hoje pretende estar contemplando a você, estudante. Ok? E quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Assimilar as habilidades relacionadas ao eixo investigação científica e também refletir o desenvolvimento sustentável e as questões socioambientais, políticas e econômicas relativo à dependência da construção civil em relação aos recursos não renováveis. Esses são os objetivos da nossa aula de hoje. Professora, é importante estar então novamente orientando aos estudantes registrar em seus diários de bordo os tópicos e pontos de atenção temáticos que são gerados no percurso da aula. Isso é sempre importante, né, professora, para o estudante estar elencando aí as suas ideias para depois discutir com o seu professor, com os seus colegas de classe, ok? Professora, vamos falar então sobre a nossa temática da aula de hoje? Qual é a nossa temática de aula que nós vamos estar aqui desenvolvendo com os estudantes? É a sustentabilidade na construção civil. Quase não sai. É uma palavra, né? É uma palavra comprida, sustentabilidade. A gente tem aí uma dificuldade, um probleminha para falar essa palavra muito comprida, né? Mas ela vai estar acompanhando, vamos falar assim, todo o nosso componente é trabalhado em cima desses recursos, que são o objetivo final é dar sustentabilidade, né? Característica sustentável à construção de uma moradia, né? Então esse é o nosso ideal aqui. E para a gente começar esse desenvolvimento dessa temática aí sobre essa questão de sustentabilidade, professora, vamos fazer um rápido conceitinho sobre o que vem a ser sustentabilidade? Qual o significado dessa palavrinha sustentabilidade? São vários significados, né? Garantir que antes, durante e após as construções aconteçam ações que reduzam os impactos ambientais, potencializem a viabilidade econômica e proporcionem uma elevada qualidade de vida para as gerações atuais e futuras. É importante a gente ter o hoje, mas a gente tem que garantir que os nossos descendentes também terão, né? Perfeito, professora, isso é muito importante. Então a gente pode observar pela amostragem do slide ali que nós temos 3 temas que estão assim relacionados à questão de sustentabilidade, né? Um tema econômico, né? Isso tem que estar num projeto de casa sustentável. É fundamental fazer uma análise, uma discussão sobre a questão econômica,
né, da construção, uma questão social, isso é importantíssimo, tem que oferecer uma qualidade social de vida vamos falar, às pessoas que estão ali convivendo nessa moradia, e também, logicamente, questões ambientais. Ou seja, eles estão diretamente relacionados. A sustentabilidade, ela foca um alinhamento nesses 3 eixos aí, né, nesses 3 temas, que é o tema econômico, o tema social e o tema ambiental. Então, o significado da palavra sustentabilidade, como a professora comentou, nós temos várias aí referências, mas fundamental, relacionar de uma forma alinhada a questão econômica, a questão social e a questão ambiental. Feito isso, né, professora, a gente tem um primeiro passo para a gente poder já estar pensando efetivamente no que vem a ser um projeto de casa sustentável. E, logicamente, a necessidade de se trabalhar algumas práticas que sejam fundamentais para, vamos falar assim, a elaboração de um projeto sustentável, né? E o nosso próximo slide já vai poder estar elencando algumas práticas aí sustentáveis na construção civil. Professora, então vamos elencar lá qual seria uma primeira prática que a gente podia estar pensando lá, estar elencando como uma prática sustentável na construção civil? Olha, no tópico 1, pensarem a longo prazo, né? O planejamento da obra. O 2, gerenciar de forma adequada os resíduos gerados, porque uma obra gera muito resíduo, né? Nossa, muito, muito. 3, investir em novas tecnologias. 4, certificar sobre as normas reguladoras. Isso é muito importante e tem lugar que se esquece. Exatamente. 5, evitar o consumo excessivo dos recursos naturais. Importantíssimo. E, por último e não menos importante, o 6, conforto e qualidade interna dos ambientes. Exatamente. Então, conforme a gente já comentou, né, tem que estar alinhando aqueles 3 temas que nós comentamos, né, a questão econômica, a questão social e a questão ambiental. Então, para isso, para o planejamento da obra, a gente tem que estar pensando em longo prazo, conforme está no item 1, né, é importantíssimo a questão econômica, a questão de gastos. O objetivo é sempre diminuir esses gastos, quer dizer, um grande desafio num projeto de casa sustentável é tentar elaborar um plano que visa a diminuição dos gastos, né, com essa obra. Então isso já é um desafio. Um outro desafio que já envolve uma questão ambiental é o gerenciamento de forma mais correta dos grandes, né, da quantidade de resíduos que são gerados numa construção, tentar reutilizá-los, esses resíduos gerados. Então é um desafio estar pensando aí num projeto de casa sustentável, onde esteja envolvida aí essa questão de reuso de materiais, e isso vai diminuir aí os resíduos gerados na construção, né? Um outro ponto que vai também estar relacionado à questão ambiental, à questão econômica, é investir em novas tecnologias, tecnologias que diminuam os impactos os impactos ao ambiente, também diminuam os custos, né? Isso vai gerar uma obra com uma tecnologia mais avançada. Também, como comentou, a certificação sobre as normas que regulam essas construções, né? Ver exatamente a questão do ambiente que está sendo construído, né? Se está em um local adequado, devidamente regularizado. Evitar os recursos excessivos dos recursos naturais, e tudo isso visando oferecer um conforto e, logicamente, qualidade interna dos ambientes que serão construídos, né? Então, são práticas fundamentais num projeto de casas considerado sustentável, né? Então, isso daí é um dos desafios que a gente vai estar focando nessas próximas aulas da atividade 2. E aí, para isso, a gente vai ter aqui, para a gente iniciar vamos falar assim, para a gente trabalhar essa questão de reflexão sobre a sustentabilidade, a gente vai fazer uma análise de um gráfico que está mostrado aí para vocês no slide. Esse gráfico, ele vai estar focando, então, um quadro que mostra aí a demanda global por recursos naturais, ok? Então, se você estudante aí, professora, você estudante em sala de aula,
observando esse gráfico aí, eu quero chamar a atenção que o gráfico aborda aí a questão da demanda global por recursos naturais ao longo de um período que o gráfico mostra no período de 1900 a 2005. Ou seja, no período lá do início do século XX até o início, vamos falar assim, ao início do século XXI. Então nós temos lá num período de 1900 a 2005. E aí, professor, eu gostaria de chamar a atenção para aquela imagem que nós vamos elencar aqui. Essa imagem aqui, ó, no gráfico onde está. Vamos voltar aqui rapidinho. Muito bem. Eu vou aqui mostrar aqui esse item que eu gostaria que o professor observasse e os estudantes também observassem a cor vermelha no gráfico, né, que mostra vamos falar assim, um aprofundamento aí dessa questão da demanda global para os recursos naturais. Professora, qual é a análise que a gente faz lá no slide que mostra o gráfico, onde nós temos aí a demanda mundial? Eu gostaria que chamasse a atenção da parte vermelha do gráfico ali. Então, o que é possível observar essa questão da demanda por minerais para a construção, que é a referência da cor vermelha no gráfico, professora? Nossa, como houve um aumento de demanda, né, por esses minerais. Em pouco mais de 100 anos foi um aumento praticamente exponencial. Exatamente, o gráfico está mostrando ali, ó, a gente tem aqui que lá no início do século XX, né, nós tínhamos ali na faixa de 10 mil multiplicado por uma tonelada, a gente tem uma grande demanda, já era uma grande demanda no início do século XX, né? E pode observar pela cor vermelha que nós tivemos aí um aumento bem considerável, né, dessa demanda, dessa utilidade dos recursos dos minerais utilizados na área de construção civil. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção também é essa questão da faixinha azul aqui. Você estudante, você professora, pode estar olhando aí, ó, na faixa azul, né, que corresponde desculpa, não é aqui não, eu vou só também mostrar a questão aqui, vou pôr o verde aqui e mostrar essa aqui, ó, essa daqui, que está envolvido diretamente na questão da construção. São os minerais utilizados na indústria. Então, da mesma forma lá que nós temos aí uma grande demanda por minerais para a construção, nós temos uma grande demanda de minerais industriais. Bem como também o gráfico também mostra essa questão dos combustíveis fósseis. É bem visível que com o passar do tempo aí, de 1900 até os tempos de 2005, até os tempos atuais, a gente pode falar assim, nós temos aí uma grande demanda por esses recursos aí. Mas olhando fundamentalmente aí para os minerais industriais também, né, professora? A gente viu ali também que nós temos uma demanda muito grande por esses recursos que são obtidos diretamente da natureza, né? E aí, professora, a gente pode então observar nesse slide aí, né? Vamos voltar lá, exatamente. Quais as conclusões que a gente pode ter então por meio da análise desse gráfico? Nós percebemos que vamos falar assim, a indústria da construção civil, ela aumentou ou diminuiu essa dependência dos minerais naturais? Aumentou demais, né? Acredito que a população também nesse período aumentou e aumentou a demanda por mais construção e mais desses materiais. Exatamente, né? E aí então a gente tem então uma realidade que mostrada no gráfico, que as construções ao longo desse tempo teve uma dependência muito grande desses minerais que são obtidos de forma natural por meio da extração desses materiais da natureza, que a gente já também estudou nas aulas anteriores, que são processos que envolvem muita polêmica, né? A gente tem aí, quando se vai analisar essa questão da extração desses materiais na natureza, a gente tem aí uma polêmica que envolve também os impactos ambientais, também a questão de legislação, nós temos também a questão econômica envolvida, porque são atividades
geradoras vamos falar assim, de recursos empregativos, né, são necessários, a gente tem essa necessidade também do trabalho, né, que é por meio do trabalho que as pessoas vão ter o seu sustento, a sua qualidade de vida, esse trabalho vai promover essa qualidade de vida às pessoas, porém, a gente é uma questão muito já debatida, a questão dessa necessidade de se analisar a questão da extração e, no caso, no processo de mineração, que é a forma que se obtém esses materiais que são muito utilizados na construção civil. E o gráfico já mostrou que nós temos uma dependência muito grande desses materiais aí. É bem visível no gráfico, né? Que mostra essa demanda global por recursos naturais. E, logicamente, a gente pode estar observando no próximo slide quais foram as referências que o gráfico, que a análise do gráfico pôde gerar ao estudante, né? Que deve ser, vamos falar assim, uma forma de você, estudante, estar registrando alguns pontos importantes da análise do gráfico, né? Então, no caso aí, a gente tem aí uma imagem, voltando aqui na imagem no caso, tá certinho, então, nós vimos aí que o gráfico, eu vou mostrar essa imagem aqui, ó, e aí você pode estar registrando isso daí, estudante, ó. Então nós temos lá, eu até coloquei aí no slide da forma vermelha, que é uma referência, essa imagem aí, vamos tirar aqui, vamos ver aqui. Aqui, no caso então, olha lá, ó. Muito bem, está lá. Aumento da demanda, né? É importante você estar registrando isso aí, ó. Aumento da demanda na construção civil em relação aos recursos minerais, tá? E, logicamente, pode observar lá que está registrado lá, ó. Então, no período de 1900 a 2005, o gráfico, ele mostra para você que nós tivemos um aumento da demanda na construção civil em relação à utilização dos recursos minerais. Também, no caso, a gente tem ali no caso da indústria dos minérios, né, um aumento da demanda desses recursos provenientes de minérios que a indústria utiliza como matéria-prima para a sua produtividade, seja em questão energética, seja em questão de produtos de materiais efetivamente à base de minérios, né? Então, a gente pode chegar a um entendimento que envolvendo a questão de sustentabilidade, o tema sustentabilidade, ele envolve alguns desafios muito importantes que você, estudante, que estiver trabalhando esse recurso de sustentabilidade, participando da aula de recursos de sustentabilidade, é importantíssimo você estar pensando nesses desafios que são gerados por meio desse ponto de atenção que o gráfico mostrou. Ou seja, a grande demanda por recursos naturais, que é um fato que acontece nas construções atuais. E, logicamente, pensando numa questão futura, o grande desafio é gerar, então, como que você pode estar pensando no desenvolvimento de um projeto que seja sustentável e, logicamente, estar, assim, vamos dizer, pensando nesse desafio de diminuir essa questão da demanda por recursos sustentáveis, né? Desculpa, por recursos minerais. Então, é um desafio muito grande. A gente já sabe que isso daí é o grande papel dos projetos que envolvem a construção sustentável. Então, você, estudante, é sempre importante estar estudando, estar pensando, estar aí refletindo no desenvolvimento de um projeto de casa sustentável que envolva a diminuição desses recursos naturais. E aí, professor, como é que a gente poderia pensar aí nessa questão para os estudantes vamos dizer assim, técnicas que diminuiriam essa diminuição dos recursos naturais? Por exemplo, se a gente for olhar para a questão elétrica, sabemos que hoje em dia a grande maioria das casas, né,
elas não têm ainda, não é vamos falar assim, um projeto ainda popularizado, a questão das energias por meio de obtenção de energia voltaica, né? Daquelas placas voltaicas, né? Isso daí ainda é um desafio por essa questão de polarização, de popularização dessa técnica de energias voltaicas. Ela é um fator que deveria estar num projeto sustentável, né, professora? Exatamente, porque a longo prazo, se você instalar na sua casa um projeto de energia fotovoltaica, tem um cálculo de quantos anos você recupera o dinheiro que você investiu e depois você só fica no lucro, além de ajudar o meio ambiente, né? E se a gente pensar em como ter uma construção sustentável, a gente tem que imaginar assim, não existe impacto zero. Nós estamos usufruindo de bens. Então, o que nós podemos pensar para minimizar essas questões? Se eu vou pensar numa casa, de novo, pensar em luz, né? Preciso ter um pé direito alto, preciso ter uma ventilação cruzada para não usar ar-condicionado, né? Nessa extração desses minerais para construir a casa, eu preciso monitorar como, né? Como que eu vou dimensionar a extração desses minerais, o quanto que eu vou utilizar na construção civil. Qual é o tipo de monitoramento? Hoje em dia a gente tem monitoramento por satélite, exato, né? Para dimensionar a área que você vai minerar, quais os recursos que você necessita. Exatamente. Né? A mão de obra, porque é importante, exatamente, gera emprego, gera renda. A indústria, ela já vem, vamos falar assim, as grandes empresas que projetam esse modelo de casa sustentável, elas já vêm utilizando de muitos materiais que são obtidos de forma artificial, certo? Ou seja, por meio de laboratório. Então, com o avanço do conhecimento científico, foi possível às empresas, aos projetistas, vamos dizer assim, pensarem em materiais de forma artificial, que aí diminui aquela demanda por recursos naturais. Então, por meio do desenvolvimento de tecnologias que utilizam da produção de forma artificial, aí você diminui com isso, vamos falar assim, os profissionais, eles diminuem a utilização de materiais naturais na construção. Então, as grandes empresas hoje, elas buscam desenvolver materiais, vamos falar assim, de forma sintética, para serem usados na construção. E qual é a consequência disso aí? É justamente a diminuição da demanda de materiais naturais. Como a gente observou nas aulas anteriores, a gente fez uma aula anterior onde a gente pôde trabalhar alguns materiais que são usados de forma natural e alguns materiais que são utilizados de forma transformada, né? Então, vamos falar assim, a tecnologia avança buscando desenvolver materiais de forma sintética com o objetivo de diminuir a demanda por materiais de forma natural, né? Então, além disso, a gente pode estar pensando também que contribui também para a diminuição de recursos naturais num projeto, numa ideia de reutilização de água, né, professora? Por meio de cisternas e também, vamos falar assim, um projeto que envolve uma captação de água da chuva e, logicamente, fazer o processo de reutilização, por exemplo, em quais situações que a gente pode estar falando aí que não há necessidade da utilização de água potável. Por exemplo, professora, vamos dar um exemplo aí para os estudantes de situações onde se utiliza água potável e não haveria necessidade de usar, né? Ninguém precisa de água potável para dar descarga no vaso, para lavar o quintal. Tanta gente gosta de lavar calçada, aí com a água lavar o carro. Então, uma cisterna numa casa ajudaria muito. Não precisa de água tratada. Água tratada é para cozinhar, para tomar banho. Para tirar a sede dos animais. Fugiu a palavra. Exatamente. Não é verdade? A água potável a gente deveria estar usando só para consumo mesmo, né? Para consumo e não para lavar carro. Lavar carro. Lavar calçada, né? E lavar o quintal. Regar plantinha. Exatamente, né? Não haveria necessidade. Regar plantinha. Então, se essa casa tivesse ali no seu projeto uma ideia e uma solução para a captação de água da chuva, já é vamos falar assim, uma tecnologia que vai diminuir
o consumo de recurso natural. Então, é sempre importante a gente estar pensando em projetos que diminuam ao máximo a questão vamos falar assim, da utilização de recursos naturais. Então, o objetivo é esse, o desafio é esse, por isso que a gente deixou na tela aí para concluir a nossa aula de hoje. Você, estudante, está pensando em como que seria desenvolver um projeto de casa sustentável, pensando no desafio de diminuir a utilização dos recursos naturais na construção dessa edificação, né? Então é sempre importante estar pensando nisso para a gente estar idealizando um projeto Casa Sustentável, que é o objetivo da nossa atividade 2, já pensando efetivamente nesse projeto de Casa Sustentável por parte de vocês, estudantes da rede. Ok? E aí, professor, a gente conclui nossa aula de hoje, né? E sempre orientando os estudantes a fazer o processo da avaliação, que vai estar aí no meio do QR Code. Por meio do QR Code ele consegue fazer a obtenção da avaliação, está aí na tela para você, estudante, o QR Code, também o link para fazer a avaliação. Né, professora? Gostou da aula, professora? Deu para debater bastante com o estudante aí? Deu, gostei muito da aula, professor. Foram muitas informações muito importantes, né? E o objetivo final é sempre estar favorecendo então o estudante no seu aprendizado no percurso aí da segunda série do ensino médio. Valeu? Grande abraço a vocês, estudantes. Até a próxima aula. Professora, até a próxima aula. Fica o convite para participar da próxima aula com a gente também. Até a próxima, professor. Tchau, pessoal.